Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que é quase um pesadelo para quem estuda a sociedade, seja na história, na sociologia. Em qualquer área das humanidades, na verdade. Exato. A questão é, como é que se estuda o mundo de um jeito, sabe, objetivo, científico, se nós, os pesquisadores, a gente faz parte desse mesmo mundo, Aham. a gente está cheio de crenças, de paixões, de valores. Como é que se faz ciência de verdade assim? E para ajudar a gente a navegar nesse labirinto, temos aqui um material sobre as ideias de um dos maiores pensadores sobre o assunto, o sociólogo Max Weber. Um gigante. Totalmente. E a nossa missão aqui vai ser desvendar a caixa de ferramentas que ele propôs para tentar separar com o máximo de rigor o que é fato do que é opinião. Basicamente, a diferença entre o que o mundo é... E o que a gente gostaria que ele fosse. Exatamente. E, olha, essa é uma busca que nunca foi tão relevante, né? A gente vive num bombardeio de dados, de narrativas. Fake news. Total. Saber distinguir uma análise baseada em evidências de um simples palpite ou de um discurso ideológico é quase uma ferramenta de sobrevivência hoje em dia. A gente vai explorar a lógica do Weber, que não é uma resposta mágica, mas é um método, é um caminho. Ótimo. Então, vamos começar pelo que parece ser o primeiro mandamento de Weber, a pedra fundamental de tudo, a necessidade de traçar uma linha muito, mas muito clara, separando o que é fato do que é valor. Exato. Para ele, a ciência empírica, a que lida com o mundo real, ela tem que saber o seu lugar. Certo. Ela pode te dar um mapa incrivelmente detalhado do terreno, sabe? Mostrando rios, montanhas, abismos, mas ela nunca vai poder te dizer qual é o melhor caminho a seguir. Essa decisão é sua. Ah, entendi. Em outras palavras, a ciência descreve, analisa, explica as causas, mas ela não pode provar cientificamente o que é certo ou errado, a validade de um valor, seja democracia, liberdade, igualdade. Para Weber, isso é uma questão de escolha, de fé, não de prova de laboratório. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Então, um sociólogo pode estudar por que uma sociedade valoriza a democracia, Perfeito. mas ele não pode usar a ciência para provar que a democracia é o melhor sistema de governo. Essa segunda parte seria um juízo de valor. É exatamente isso. E essa é a grande questão, porque Weber não era ingênuo. Ele não está pedindo para o pesquisador virar um robô sem emoções. Claro, isso é impossível. O que ele propõe é um exercício de honestidade intelectual radical. Ele chama isso de neutralidade ética. A ideia não é não ter valores, mas é a disciplina de, no seu trabalho, deixar explícito para todo mundo onde termina a sua análise dos fatos. E onde começa a sua opinião pessoal? Isso. É como se o pesquisador dissesse: olha, até aqui, os dados me permitem afirmar isso. Daqui em diante, com base nos meus valores, eu acredito que deveríamos fazer aquilo. É uma questão de integridade intelectual. Entendi. É mais sobre transparência do que sobre ser um ser humano sem convicções. Mas isso cria outro problema, um novo quebra-cabeça. Qual? Se o cientista precisa ser neutro na análise, como ele escolhe o que vai estudar? A realidade é um caos infinito de coisas acontecendo. Por que estudar o impacto das redes sociais na política e não, sei lá, os padrões de consumo de café em Curitiba? Alguma coisa tem que guiar essa escolha, né? E aí a gente chega numa das viradas mais geniais e contra-intuitivas do pensamento de Weber. Para ele, objetividade não significa olhar para o mundo de um lugar nenhum, sem pressupostos, como se fosse um Deus. Isso não existe. Ele diz que toda análise, sem exceção, parte de pontos de vista específicos e unilaterais. Espera um pouco. Como assim unilateral? Essa palavra soa como o exato oposto de objetividade. Se o meu ponto de partida já é tipo unilateral, como é que o resultado pode ser objetivo? Parece que a fundação inteira já está torta. Pois é, parece um paradoxo, né? Mas a chave para resolver isso está no conceito de relevância de valor. Vamos a um exemplo prático. Por que tantos pesquisadores, hoje, estão estudando o fenômeno do trabalho remoto? Bem, por causa da pandemia. Exato. Mas não é porque trabalho remoto é uma coisa que existe na natureza, como uma pedra.
É porque na nossa cultura agora isso se tornou um problema imensamente relevante. Algo que afeta a vida de milhões de pessoas. Exatamente, e que está ligado a valores que a gente preza. Liberdade, produtividade, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ah, então a escolha do tema não é aleatória. A gente aponta a nossa lanterna científica para aquilo que a nossa cultura, os nossos valores coletivos, dizem que é importante. Perfeito. A seleção do tema é subjetiva no sentido de que é guiada por essa relevância cultural. É a nossa curiosidade, moldada pela época em que a gente vive, que define o que vale a pena investigar. Mas, e aqui está o pulo do gato de Weber. Uma vez que você escolheu o seu objeto, a investigação sobre ele tem que ser feita com o máximo de rigor e objetividade possível. Então a subjetividade está na pergunta. E a objetividade tem que estar na busca pela resposta. Nossa, que ideia fascinante, ok? O quebra-cabeça está começando a se montar. Então, o pesquisador escolheu um tema relevante. Qual é a primeira ferramenta que ele tira da caixa para analisar isso de forma sistemática? A principal ferramenta que Weber nos oferece é o conceito de tipo ideal. E aqui é crucial não se confundir. Ideal não quer dizer perfeito ou bom, tá? Certo. É ideal no sentido de ser uma ideia pura, uma construção da nossa mente. Pense nele como uma espécie de utopia conceitual. É tipo um modelo teórico que não existe exatamente daquele jeito no mundo real. Uma caricatura que exagera os traços mais importantes para a gente entender o rosto. É uma ótima analogia. Exatamente isso. O pesquisador constrói esse modelo mental, acentuando certas características da realidade. Vamos continuar com o exemplo. Poderíamos construir um tipo ideal de empresa 100% remota. Ok. Nesse modelo, tudo seria perfeitamente lógico. Comunicação assíncrona, documentação impecável, avaliação baseada só em entregas. Zero necessidade de escritório físico. Exato. Você vai encontrar essa empresa perfeita na realidade? Provavelmente não. Sempre vai ter uma mistura, um caos. Isso, mas qual é a utilidade de um modelo que não corresponde à realidade? Essa era a minha próxima pergunta. Para que serve essa empresa perfeita que não existe? Ela funciona como uma régua. A fonte usa o termo instrumento heurístico. Opa, heurístico? Essa é uma palavra de R$50. Na prática, quer dizer que é uma ferramenta para ajudar a gente a pensar, certo? Perfeito. Tipo um mapa, que a gente sabe que não é o território de verdade, com todas as árvores e buracos, mas que serve para a gente não se perder. Exatamente essa função. Você pega essa régua, esse mapa, e coloca ao lado de uma empresa real. E ao comparar a empresa de verdade com o seu tipo ideal, você começa a enxergar as coisas com uma clareza impressionante. Você vê onde ela se aproxima do modelo, onde se afasta. E o mais importante, você começa a se perguntar por quê. Por que essa empresa ainda insiste em reuniões diárias? Por que a promoção ainda depende de quem o chefe vê mais? O tipo ideal não te dá resposta, mas ele te ajuda a fazer as perguntas certas. Ok, entendi o tipo ideal como uma ferramenta de comparação. Mas a gente compara para quê? O objetivo final é explicar por que as coisas acontecem, certo? Como essa ferramenta me ajuda a dizer que X causou Y. Exato. E isso nos leva para a próxima parte da caixa de ferramentas. Como estabelecer uma relação de causa e efeito. Para isso, ele desenvolve uma metodologia que parece coisa de ficção científica, a categoria de possibilidade objetiva. Possibilidade objetiva? É, basicamente, um convite para o pesquisador rodar simulações na própria cabeça. Como assim? É um exercício de imaginação controlada. O cientista social pega um evento e faz a pergunta "e se?". Ele isola um fator e tenta imaginar o que teria acontecido se aquele fator fosse diferente. Ah, tipo... A popularização do trabalho remoto teria acontecido nesse ritmo se a pandemia não tivesse ocorrido? Exatamente essa pergunta. Ao fazer esse experimento mental, imaginando um curso alternativo da história, a gente consegue avaliar o peso causal daquele fator específico. É quase como brincar de ser o vigia da Marvel, olhando para diferentes linhas do tempo para entender o que realmente importa. É uma boa analogia. Se a gente tira a pandemia da equação e o trabalho remoto continua crescendo lentamente, então a pandemia foi só um acelerador. Mas se, sem a pandemia, o cenário seria totalmente diferente, então ela tem um peso causal gigantesco. Precisamente.
E esse exercício nos ajuda a distinguir entre dois tipos de causalidade. A primeira é a causação adequada. É quando um conjunto de condições torna um resultado muito provável. Uma pandemia global é uma causa adequada para o aumento do trabalho remoto. Certo. E a segunda? É a causação acidental, quando o resultado acontece por uma combinação de fatores tão única que parece mais um acaso histórico. O método de Weber nos ajuda a separar o que era uma consequência provável do que foi, digamos, um raio caindo no mesmo lugar duas vezes. Ok, o quadro está ficando completo. A gente parte de uma separação rigorosa entre fato e valor. Depois, escolhe um tema que é culturalmente relevante. Usa os tipos ideais como uma régua para medir a realidade e roda simulações mentais para entender as causas. Isso me leva à pergunta final. Qual é o objetivo disso tudo? Esse processo nos leva a uma verdade final, definitiva, sobre a sociedade? E a resposta de Weber para isso é, na minha opinião, a conclusão mais bonita e libertadora de todo o pensamento dele. Ele diz que as ciências que estudam a cultura e a sociedade estão condenadas a uma eterna juventude. Eterna juventude. Isso soa bem, mas o que significa na prática? Significa que o trabalho nunca acaba. E não porque somos incompetentes, mas pela própria natureza do nosso objeto de estudo. A cultura humana está sempre em movimento. Sempre se transformando, criando novos problemas, novas tecnologias, novos valores. As perguntas que a gente faz hoje sobre o impacto do TikTok na mente dos jovens seriam impensáveis há 20 anos. E as perguntas que farão daqui a 50 anos sobre inteligência artificial e sociedade são inimagináveis para nós agora. O fluxo da história sempre vai trazer novas questões. Então, a grande virada aqui é que o objetivo da ciência social não é chegar a uma verdade final, engarrafada como uma lei da física. De forma alguma. É criar as melhores ferramentas para um trabalho que está sempre em andamento. É uma perpétua reconstrução de conceitos. Exatamente. A objetividade, no fim das contas, não está no destino, mas na jornada. Não está no prêmio final, mas na disciplina do processo. Entendi. Embora a escolha da nossa pergunta seja guiada pelos valores da nossa cultura, a busca pela resposta deve ser conduzida com um rigor que aspire a uma validade supracultural. Ou seja, nossas conclusões, o método que usamos, tudo tem que ser transparente o suficiente para que qualquer pessoa, em qualquer lugar que queira buscar a verdade dos fatos, possa refazer nosso caminho. Testar os resultados. E talvez chegar a conclusões diferentes. A objetividade está no método compartilhado, não na concordância final. Que aula! Vamos tentar amarrar os pontos principais, então. A busca por objetividade em Weber é um método, um caminho, começa com a separação honesta entre o que é fato e o que é valor. Certo. Reconhece que a gente escolhe o que estudar com base no que é importante para a nossa cultura. Sim. Mas exige que a análise seja rigorosa. Para isso, nos dá ferramentas como o tipo ideal, que funciona como uma régua. E, por fim, nos liberta da pressão de encontrar uma verdade final. Lembrando que o conhecimento sobre a sociedade está sempre jovem, sempre se renovando. Perfeito. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Se a gente aceita essa ideia de Weber de que as perguntas que fazemos são sempre guiadas pelos valores e problemas da nossa época, isso levanta uma questão importante. De que maneira os nossos valores de hoje, nossa preocupação com identidade, com o clima, com a tecnologia, estão moldando o que a ciência social está investigando agora? E talvez mais importante, o que será que esses mesmos valores, essa nossa lanterna cultural, está nos impedindo de ver? Quais são os grandes fenômenos acontecendo agora que estão no ponto cego da nossa relevância de valor?